A Agenda Econômica está de volta, estamos aqui conversando sobre a economia do petróleo pré-sal. Nosso convidado é o geólogo e professor da Universidade de Brasília, Dr. Carlos Souza Cruz. Ele foi por 35 anos funcionário da Petrobras, geólogo, e hoje se dedica ao ensino de geologia. Professor, os impactos que essas descobertas, petróleo pré-sal e outras, acarretam em termos de desenvolvimento nas áreas de ciência, tecnologia, pesquisa, eles estão sendo correspondidos à altura, esses desafios, pelas universidades brasileiras? Eu acho que sim, e elas são imensuráveis quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, né? Porque a indústria do petróleo exige muito de tecnologia, né? Eu sempre comparo com a NASA, né? As dimensões são as mesmas em termos de tecnologia e cada vez mais se exige disso, né? Para as águas ultraprofundas, para as perfurações de camadas extremamente espessas, 2.000 metros de sal, produzir petróleo a 7.000 metros de profundidade, né? E construções de plataformas, construções de navios, construção, adaptação de aeronaves, helicópteros e tudo mais, para fazer todo esse percurso, mais de 300 quilômetros da costa. Tudo isso realmente necessita de uma tecnologia muito grande. E que até existe no mundo, só que ela tem que ser absorvida, tem que ser trabalhada, tem que ser absorvida pelo Brasil, pelas empresas que estão atuando aqui, pela Petrobras e as empresas que estão atuando aqui em junção com a Petrobras. Eu já tive numa plataforma como essa que o senhor mencionou aqui, lá no litoral fluminense, perto de Macaé, e realmente é muito impactante, né? Mas a gente fica se perguntando sobre o grau de nacionalização de equipamentos já alcançado pela Petrobras. O que o senhor diria a respeito disso? Na indústria do petróleo, as grandes empresas de serviço, né, eles têm essa tecnologia desenvolvida e que no passado era uma caixa preta, mas hoje em dia a gente já tem acesso a essas coisas todas, já entende. Então, o que sempre se fala na indústria do petróleo é que não vale a pena desenvolver uma tecnologia, ficaria mais caro do que comprar esse serviço que já está sendo feito já por essas grandes empresas só de serviço, no caso da Schlumberger, Halliburton e outras. Então, tem coisas essenciais, como é o caso um exemplo da exploração do petróleo, entender realmente a geologia, saber como perfurar isso, como gastar menos, tá? E é o que a Petrobras tem feito, por isso ela tem tido vantagens com relação a todas as outras empresas que aqui chegam. Todas as outras querem se associar à Petrobras, porque a Petrobras tem essa tecnologia, tá? Para entender a geologia, para perfurar ultrapassar todas essas barreiras. Mas nesse caso que o senhor está mencionando, a prospecção em águas profundas, a tecnologia para isso, nesse caso foi desenvolvida basicamente aqui pela Petrobras, né? De certa forma, sim, porque quando essa tecnologia não estava desenvolvida no mundo, a Petrobras já estava tentando fazer isso, né, através das nossas perfurações, das nossas descobertas. Eu lembro muito bem que na década de 80, quando se descobriu o Marlim, parece que 82, 83, que o mundo todo dizia assim, esse é um óleo pesado, é um campo gigante, mas é um óleo pesado, é água muito profunda, não existe tecnologia para se produzir. E os geólogos diziam, o pessoal da exploração dizia assim, olha, a nossa descoberta é como uma pérola, como um diamante que a gente descobriu e ele tem que ser lapidado para que ele tenha o valor devido. E isso aconteceu. Durante toda essa década de 90 até 2010, esse avanço dessa tecnologia na parte de perfuração, é claro que o mundo todo acompanhou e hoje o Brasil não é
o maioral na parte como é que se diz, de concorrência de profundidade, porque se for aí mais de 3 mil metros, tal, mas isso não é mais importante, né? Mas o importante agora é tornar essa coisa mais barata, tornar essa coisa viável para se produzir economicamente. Uhum. Nesse caso, nós tivemos aí uma necessidade de adaptação. Os centros tecnológicos da própria Petrobras se robusteceram muito, houve um grande desenvolvimento aí, e as universidades brasileiras também. Só sente, a partir da descoberta do petróleo pré-sal, do seu desenvolvimento, o impacto na procura dos cursos de geologia, geofísica? Há um entusiasmo? Com Como é que o certeza. senhor, como professor, agora descreve isso? Com certeza foi muito grande esse impacto e a procura. Geologia, geofísica passou a ser um dos cursos mais concorridos, né, das universidades. E no momento arrefeceu um pouco, tá? Mas eu acho que isso Por que é por pouco arrefeceu? tempo. Eu acho que essa própria crise da Petrobras, né? A Petrobras deu uma certa diminuída assim na parte de contratação de pessoas e tal. Eu acho que existe a necessidade, mas a Petrobras, eu acho que falta problema de caixa e tudo mais, que ela teve que se formar caixa, que se capacitar para isso, né? E eu acho que os próximos anos aí vai ter que contratar gente, parte de geologia, geofísica, inclusive a própria PPSA, que vai necessitar de muita gente, de geofísico, de geólogo, para fazer o estudo do pré-sal, em paralelo com a Petrobras. Nós podemos até lembrar que a transformação, a mudança do regime de concessão para o regime de partilha na exploração do petróleo, que abarca petróleo pré-sal, ele aumenta a presença da Petrobras na economia do petróleo no Brasil, reserva determinadas áreas e espaços, né, de exploração na economia do petróleo exclusivamente para a Petrobras. Isso não exige maior equipagem da Petrobras, tanto em recursos humanos, como novas tecnologias, como expansão dos seus centros de formação tecnológica? Com certeza. Principalmente porque a Petrobras agora fez um plano de demissão voluntária, né? Tinha muita gente que estava lá esperando por isso. Então, muita gente vai sair, muita gente boa. Outros ficam por mais algum tempo, mas muita gente já com experiência vai sair e eles vão ter que ser substituídos por sangue novo, né? Uhum. Então, eu imagino que nos próximos anos aí vai ter uma demanda grande para geólogo e geofísico. Uhum. Tá? E esse sangue Para novo isso. é essa geração que Essa está nas geração que está aí universidades nas agora, está universidades. entrando, né? Exatamente. Com uma expectativa muito poderosa, né? Exatamente, né? Mas o regime de partilha, por exemplo, ele não é um maior, digamos, estimulante para essa nova geração? Porque, de certa forma, e não é. Para a Petrobras, que vai ser obrigada a entrar com 30% em todos os blocos que forem colocados no regime de partilha, 30% ou mais, né? No mínimo 30%. No mínimo 30%. Uhum. No caso de Libra, agora entrou com 40%, né? mais de 40%. E vai precisar de muita gente, com certeza. Tal. Assim como outras empresas, por acaso, entrarem nessas concessões, ou seja, nessas partilhas, vão necessitar também de geólogos e eles serão obrigados a contratar parte desse pessoal aqui no Brasil. Pessoas. Uhum. Acontece que eles querem sempre contratar os caras mais velhos, já experientes, né? Porque o tempo é curto e eles precisam de pessoas que já têm experiência, que já tragam a coisa mastigada para eles. Uhum. No entanto, como é que fica o pessoal novo? Tá. Então, eu mesmo, por ideologia, eu achei que poderia contribuir um pouco, né, nessa parte de treinamento. Tá? E já fui professor na UERJ durante uns 4 ou 5 anos no Rio de Janeiro,
tá concomitante com a Petrobras, nas horas extras, né? Fora do expediente. E depois de aposentado, eu resolvi fazer esse papel aqui na Universidade de Brasília. Espero que tenha aceitação. Agora, o senhor, quando atuava na Petrobras, como geólogo, também atuou em outros países, na América do Sul, na África. Sim. E onde a Petrobras tinha algum tipo de atuação, seja diretamente na exploração do petróleo, seja por meio de convênios na área de formação de técnicos. Exatamente. Qual era a comparação possível que o senhor fazia e em relação à imagem que a Petrobras tinha nesses países em que o senhor atuou, em Angola, na Nigéria, né, em outros lugares? A Petrobras sempre foi muito bem aceita no exterior. Em Angola, pela facilidade da língua, ou seja, pela mesma língua, nós, inclusive, era quem dávamos os cursos de treinamento para esse pessoal. Nós íamos lá, dava aula na universidade, especialmente para os formandos, né? Treinando, fazendo seminários na parte de petróleo. E depois essas pessoas vinham para cá para ser treinadas aqui, tá? E ficou esse elo muito forte, né? Também na América do Sul, a Petrobras atuou inicialmente na exploração do gás da Bolívia, das descobertas do gás da Bolívia, e eu estive lá, né, desde o início, fazendo essa exploração inicial. Na Colômbia também, e mais recentemente no Peru, né, também trabalhando com esse objetivo, né, de fazer descobertas por lá. A área internacional vendeu grande parte desses ativos, né, exatamente para poder se capacitar para voltar com força total, tá, nessa parte de África e de América do Sul. No momento, realmente arrefeceu um pouco. Hoje o objetivo o investimento principal a meta interna. É no pré-sal. Muito bem. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Agenda Econômica. Vamos contar com o senhor, pedir a sua participação outras vezes para novas explicações, porque é uma economia muito dinâmica que está sempre trazendo novidades. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olha aí uma forma de fazê-lo. 0800 61 22 11. Se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, também está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica.